Boa noite, Shalom Adonai. Como que estão os meus queridos da minha live? Como que vocês estão, meus amados do Senhor Jesus, companheiros da live da irmã Lisete Ribeiro, a qual tenho o maior prazer de falar nas coisas de Deus, falar neste nome maravilhoso, este nome que é sobre todos os nomes. Estou aqui mais uma noite, já são 20 horas e 58 minutos, 20 e 58, faltam 2 minutos para 9 horas da noite. É um horário diferente, né, que eu estou aqui hoje, mas estou aqui, né, não dá para ficar descansando, né, temos que fazer algo, temos que falar do grande amor de Deus. E eu quero orar, iniciando esta live desse dia 4 de julho de 2026, aqui em Tatuí. Vamos orar a Deus? Senhor, eu te agradeço porque até aqui o Senhor nos ajudou e por isso nós estamos alegres, ó Pai. Ebenezer, ó Deus, ó pedra de ajuda, Ebenezer, nossa pedra de ajuda, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço por esta noite de sábado, aqui dentro da minha casa, guardada por Ti, amparada por Ti, cuidada por Ti, ó Pai. Te agradeço pela minha família também, que eu tenho certeza que onde eles estão cuidados por Ti, ó Pai. Minhas filhas, meus genros, meus netos, minha bisneta. Eu tenho certeza que o Senhor cuida deles para mim, ó Pai. E eu te louvo e sempre te louvarei pela Tua presença poderosa, pela Tua presença maravilhosa em nossas vidas, ó Pai. Guarda meus vizinhos também, Pai amado. Guarda-me neste momento da live para que nada venha interromper ou impedir que esta live saia da melhor maneira possível para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus é que eu te peço, ó Deus, e te agradeço. Amém, Vilma Pereira? Vilma já está aí, né? Vilma é aquela espectadora de VaptVupt. Quando eu começo a minha live é muito difícil Vilma chegar atrasado. Sempre ela está já a primeira da fila, né? A paz do Senhor Jesus Cristo, Vilma. Então, estamos aqui esse sábado, né? Para fazer essa live. Nós não importamos, né, com nada que às vezes venha querer nos impedir. Eu estou aqui, eu prefiro falar para vocês o que eu estou pensando em falar, porque comigo não tem nada oculto, comigo não tem nada escondido, comigo não tem nada de ter vergonha ou querer ser o que eu não sou. E se vocês observarem, eu vou contar, porque é melhor eu falar do que vocês até verem e dizer, nossa, por que a irmã Lisete está assim? Eu estava almoçando ontem e comendo gostoso. Sabe quando aquela comida que você fez estava tão gostosa? E eu mastigando, eu sou muito de mastigar, para depois eu engolir. De repente a irmã Lisete sentiu um negócio duro. Eu falei, opa, a minha comida não tem nada duro, né? A mistura não tinha nada, não era carne dura. Aí eu peguei, procurei ver o que era, né? Quando eu tirei, eu vi que era meu dente. Era meu dente! E para completar a história, para Deus ver se eu não ia murmurar, ficar questionando, reclamando, Deus falou, vamos ver como é que a minha filha vai agir.
Falei, Deus, agora prepara uma dentista só pra mim, né? Porque caiu o dente, né? Mas o senhor pode preparar uma dentista, porque não é barato, né? Mas, como eu conheço uma dentista que é irmã na fé, e ela é uma bênção, inclusive essa prótese que eu estou com ela, que acabou saindo do meu dente, saiu um e saiu dois, viu, gente? Deus fez completo. Deus fez a minha prova ser completa. E eu não tô nem aí. Eu só tô te avisando, porque de repente você olha e fala, mas parece que a irmã Lisete tá meio estranha hoje. Tá faltando 2 dentes, um aqui e outro mais aqui atrás. Por incrível que pareça, eu comendinha que estava e plaf, quebrou o dente da prótese. Mas glória a Deus. E aí lá vai a irmã Lisete falar com Deus. E agora, a minha live. O Senhor colocou tranquilo no meu coração, faça a live, você é você. Com dente, sem dente, você é a irmã Lisete. E a minha palavra não depende do seu dente no lugar. A minha palavra depende da sua comunhão comigo. A minha palavra depende de você estar em comunhão comigo e eu falarei na tua boca do mesmo jeito. E não é para ter vergonha, porque isso acontece para muita gente, né? Então eu quero mesmo assim agradar a Deus, né? Fazer com que a gente chame a atenção de Deus, porque numa hora dessa Deus sabe, todas nós mulheres somos vaidosas, né? Nós temos a nossa vaidade, só que Deus já trabalhou tanto em mim em questão de vaidade, sabe? Que agora eu tô tão tranquila, com falta ou com dente ou sem dente, eu tô aqui falando do grande amor de Deus, tanto que eu estou até contando para vocês, de tanto que isso não me atrapalha, gente. Tem muita gente que não vai servir a Deus por uma dor de cabeça. Tem muitas pessoas que não vão para a casa de Deus, não vão fazer a sua parte para com Deus, simplesmente porque uma unha está encravada. Simplesmente porque ficou nervosa de alguma coisa que aconteceu antes de você ir no culto. E de repente você não vai porque ficou nervosa por causa daquele acontecimento. Gente, nós temos que servir a Deus na saúde. Nós temos que servir a Deus na doença. Nós temos que servir a Deus com bastante dinheiro. Temos que servir a Deus com escassez de dinheiro. Temos que servir a Deus faltando um dente. Por que não? Né? Alguém vai dizer assim, eu não teria coragem que a irmã Lisete tem de se expor, né? E ainda contar que o dente dela quebrou. Para que eu ia esconder? Qual o problema de estar faltando um dente na minha boca? E se Deus quiser, primeiramente, eu já liguei para minha dentista. Se Deus quiser, primeiramente, terça-feira eu já vou lá para ela ver, né? Para ela fazer uma nova prótese. Porque essa aqui já era, né? E não é tão antiga não, é que as coisas de hoje em dia, né? Ela não é tão forte como antigamente. Mas eu louvo a Deus, né? Eu senti vontade de expressar, de contar. Poderia ficar quieto e até alguém observar, ou outros nem iam observar. Mas eu sou tão aberta, sou tão transparente. Minha vida não tem o que esconder, né? Então eu estou aqui, né, dando a risadinha com uma falta aqui, né, da janelinha. Tô com uma janelinha no meu dente. Glória a Deus. Mas terça-feira, se Deus quiser, já estarei lá, né? Já conversei com a secretária da dentista. Que a dentista é uma mulher de Deus, trabalha muito bem. E terça-feira eu creio que já vou dar prosseguimento para uma nova dentição, digamos assim, né? Glória a Deus. É assim que nós temos que ser, amados. Nada pode parar você. Nada pode impedir você de estar na presença de Deus. Olha quem está aqui. Leonice, Jennifer e Lucas. Guilherme, ela põe o nome dos filhos, né? Glória a Deus, Leonice. Paz do Senhor, mulher linda de Deus. Deus abençoe você e sua família, Leonice. Alô, para nós, os íntimos, né, Alô? Glória a Deus. Também está aqui comigo a Edna Oliveira. Paz do Senhor Jesus, abraços, ela escreveu.
Amém, Edna. Abraço, minha filha. Deus abençoe por estar aqui comigo na live. A Vilma, já falei o nome dela. Rosane Betim. Rosane Betim, lá de Telemacoborba, Paraná. Bem-vinda, Rosane. Deus abençoe você e sua família e sua linda neta, que é uma bonequinha, né? Deus abençoe muito, muito vocês. Tá bom? Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre, através da nossa vida, né? Eu sei que Deus é maravilhoso, Ele é o Deus que sabe todas as coisas, que faz todas as coisas e que fala conosco no momento em que nós precisamos, né? Eu quero achar uma palavra que eu estava meditando, né, hoje à tarde. Eu estava meditando nesta palavra aqui e eu quero neste momento ler e ver o que o Senhor pode nos dar através desta leitura. Provérbios, capítulo 22. Eu gosto muito de Provérbios, sabia? Provérbios é o livro mesmo da sabedoria. Então, é algo que você aprende fácil. São ensinamentos, são conselhos que tem no livro de Provérbios, né? São capítulos e versículos que esclarece tanta coisa pra gente. Leia aí na sua casa o livro de Provérbios, né? Provérbios é depois de Salmos e antes de Eclesiastes. Provérbios. Deixa eu ver, hoje estou no sítio, no município de Reserva. O sinal de internet é ruim, mas depois eu vejo toda a live. Amém, Rosane! Por isso que eu amo você. Você é muito sincera também. Eu gosto de gente assim. Ô, glória! Bom passeio então no sítio, Rosane. Deus abençoe. Glória a Deus. Então, amados, Provérbios 22, ele diz assim, ó. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Não é verdade isso aqui? Olha bem, aqui, Provérbios, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para trás. Ô, glória! Provérbios, quem escreveu foi Salomão, viu? O sábio Salomão, né? E ele escreveu aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, assim, que vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Você já percebeu que tem pessoas, vamos falar no nosso palavreado, na nossa maneira de expressar. Você já percebeu que tem muita gente pobrezinho, vive com pouco dinheiro, vive com salarinho ali. Ele não tem muito dinheiro, mas ele tem um nome. Ele tem um caráter. Aquele senhor, aquela senhora, às vezes vive com apenas um salário. Não tem uma conta no banco, não tem nem Pix. Às vezes nem sabe lidar com um Pix. Mas ele tem um bom nome. Então hoje a palavra quer nos ensinar, já entrou por esse lado. Porque isso é uma palavra que eu ouvia do meu pai e da minha mãe. Que eles falavam para mim, mais vale o bom nome do que ter muitas riquezas. Meus pais sempre, Dona Maria Fogaça Ribeiro e a presbítero Armínio José Ribeiro, ambos já dormem no Senhor. E eles me ensinavam muito coisas boas. E papai dizia isso. O seu nome, Lisete, é a sua história. O seu nome, Lisete, conta quem você é. Eu aprendi isso com meu papai. Minha mamãe também era ali, em cima do pedido. E aqui a palavra escrita por Salomão, o sábio, está dizendo:
vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Entendeu? Então, não estou aqui falando que nós temos que ser alguém que tenha pouca condição material, que isso é pecado ter muita condição material. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está expondo aqui que é melhor ter um bom nome do que muitas riquezas. Quer dizer, às vezes, como eu já disse, aquela pessoa não tem imóveis, carro de último tipo, conforto material, mas aquela pessoa, se falar no nome daquele homem, no nome daquela mulher, uma placa de consideração que a pessoa tem. Porque é pobrezinho, não tem muito dinheiro, mas ele vai e paga as continhas dele. Às vezes paga até o aluguel, paga a sua água, paga a sua luz, faz a sua compra para comer durante o mês. E aquele homem e aquela mulher honesto, tem pouco dinheiro, mas tem um bom nome. E o nome que Deus leva em conta. Porque ele diz logo em seguida, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Não tem mesmo gente que você fala assim, nossa, aquele fulano lá é uma bênção, aquele irmão, aquele homem, aquele meu vizinho, ele é estimado por todos. Não tem assim? Nossa, aquela minha vizinha lá, aquela mulher, a fulana de tal, ela é estimada. As pessoas estimam ela, as pessoas gostam dela, amam a vida dela, falam bem dela, falam bem dele. Por quê? Porque eles, apesar de terem pouco materialmente, eles se preocupam em ter muito caráter. Tem pouco dinheiro, mas procuram agir com sabedoria nas suas atitudes, nas suas maneiras de viver, nos seus atos públicos e até ocultos, porque o bom homem ou a boa mulher que Deus se agrada é aquela que não só na frente dos outros são bons, são honestos, falam bem, falam direito, mas também por trás, lá nos bastidores, onde ninguém do ser humano está vendo, mas que Deus está lá. E aqui Salomão escreveu sabiamente, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Alguém esbanja prata e ouro, não é assim? Tem pessoa que tem tanto, gente. Eu conheço muitas pessoas riquíssimas, né? Mas às vezes não é estimado. Às vezes não é respeitado. Às vezes a notícia daquele homem, daquela mulher não é uma notícia boa, da moral, da maneira que fala, da maneira que age. Às vezes tem tanto, mas não tem a preocupação de zelar pela sua reputação. E o ser humano, seja homem ou mulher, ele tem que se preocupar com a sua reputação. Nós temos que nos preocupar com as nossas condições de vida. Não ficar preocupado em querer tanto dinheiro, mas aquilo que você tem, saber usar, saber administrar, agradecer a Deus, abençoar, orar por aquele salário que você recebe. E se você é uma pessoa honesta, sincera, procura ser reto naquilo que faz, sincero, pode ter certeza, mesmo que você não tenha tanto dinheiro, mas você vai ser honrado, você vai ser honrada por aquele seu parente, por aquela família que te conhece, por aqueles vizinhos que há anos moram perto de você. Então Deus, ele honra, e não precisa ser rico para Deus honrar. Ele honra também o pobrezinho, ele honra também aquele que vive com o seu salário, talvez um pouco mais, mas que no tempo em que estamos, temos que saber gastar o nosso dinheiro, porque se nós não soubermos
administrar o dinheiro que cai em nossa mão, mesmo ganhando bem, não vai sobrar dinheiro. E aí começa a dívida, aí começa a cobrança, aí começa a corta a luz, aí corta a água. Isto não é um bom testemunho. Mas aquele que leva a vida a sério, aquele e aquela que quer viver uma vida reta, é só pedir para Deus que Ele ajuda. Eu sei disso. É só pedir para Deus a instrução para nós entendermos como agirmos na nossa vida. Em todos os sentidos da nossa vida. É só orar, é só falar com Deus. Ele vai nos ensinar. E a palavra de hoje está nos alertando. O que é certo, o que nós temos que ter é um bom nome. Nome de alguém que paga, nome de alguém que não é mentiroso, o nome de alguém que não é trapaceiro, o nome de alguém que se falar, olha, eu vou assinar aqui e eu vou alugar a sua casa. Às vezes aquela pessoa até, por confiança, ela já diz, nem vou fazer contrato. Comigo aconteceu isso, gente. Porque Deus é bom demais para mim. E Ele me ensina a ser honesta. Ele me ensina a ser sincera. A Ele toda a honra e toda a glória. Mas eu aluguei tanta casa já na minha vida, com a idade em que eu estou, que eu cheguei a ter casas que eu aluguei, casas boas, que o dono da casa falou, nem precisa fazer contrato. Esta que eu moro aqui não tem contrato. Por quê? Porque Deus já mostrou para aquela dona da casa que a gente é honesto. O honesto é abençoado. A honesta é abençoada. Mesmo que não ganhe muito dinheiro para ter sobra, para esbanjar, mas aquilo que recebe por mês da mão de Deus, seja por uma aposentadoria, seja por uma aposentadoria do LOAS, seja por algum recebimento de um dinheiro que você tem, uma ajuda durante o mês, se você confiar em Deus, for fiel a Deus, for honesto, honesta, aquele seu dinheiro, quando você receber, ore por ele, fale, Deus, cobre com teu sangue esse meu dinheiro, consagra esse meu dinheiro assim que eu faço para o meu salário, consagra o meu salário, Jesus, multiplica para mim, Jesus, e que eu gaste somente em coisas boas. Eu chego ainda a falar não com a enfermidade, mas eu quero gastar em coisas boas que me alegre. E Deus tem me respondido, Deus tem confirmado a oração que eu tenho feito para Ele. Então, muito mais vale um bom nome do que muitas riquezas. E muito mais válido é ser estimado. Vale muito mais do que prata e ouro. Repito que desde o começo da live estou falando isso. A pessoa pode ter um pequeno salário. Se ela pedir a direção de Deus, eu falo de testemunho próprio. A minha vida sempre foi uma vida provada materialmente. Eu saí do mundo, tinha tudo. Deus me tirou de lá, eu tinha tudo materialmente. Gente, eu tinha tudo. Aqui em Tatuí, se você perguntar, muitas pessoas me conheceram quando eu era chamada de madame. Mas quando Jesus me chamou, vai fazer 41 anos agora, dia 21 de julho agora, 41 anos que Deus me chamou do pecado, da lama do pecado, e me libertou, me transformou, me converteu, me levantou e tem me sustentado. Então, quando você é levantado por Deus, quando Deus tira você do lamaçal do pecado, foi assim comigo. Deus começou a me provar materialmente. E graças a Deus que eu não achei ruim. Graças a Deus que eu fui humilde. Deus me fez humilde para isso. Oh, Deus maravilhoso. E graças a Deus que eu não reclamei nenhum dia. Eu tinha 2 filhos, um casal de filhos, Sergínia e o mais velho, Júnior. E eu tinha pouca condição financeira, porque eu larguei do mundo. Deus me tirou do pecado. Deus me tirou da prostituição. Você não está exagerando, não, irmã Lisete, falar prostituição? Não estou. Eu não estou mentindo.
E nem estou inventando. Eu vivia numa vida promíscua. Infelizmente. Mas hoje eu tenho um testemunho para dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E quando Jesus nos chama, Ele nos levanta e Ele nos sustenta. Ebenece. Até aqui o Senhor me ajudou e vai me ajudar até o último fôlego da minha vida. E hoje eu recebo um salário. Então eu estou pregando algo que eu vivo. E não é nem aposentadoria aí de tempo de serviço. Recebo do LOAS. Eu não tenho vergonha de contar. Sabe por quê? Tintim por tintim que você fala da sua vida, Deus vai ser glorificado. Alguém diz, mas como que você aguentou sair de uma vida rica? Eu tinha dinheiro para gastar no que eu queria, cheque especial, assinado em branco para mim gastar. Joias, roupas de grife, sapato de botique. É tudo o que a minha carne desejava eu fazia. Mas quando Jesus me chamou 21 de julho de 1985, às 3 e pouco da tarde, vai fazer 41 anos agora, dia 21, 41 anos. Quando Ele me chamou, Ele me sustentou e começou a me provar materialmente. E até hoje. São 41 anos provada, mas ai que gostoso ser provada por Deus. Ai que gostoso passar na provação que Deus está precalamai. Deus está presente com você. Nada é ruim quando Deus está andando junto com você naquele problema, naquela situação, naquele processo que Deus está colocando você. E nesses 41 anos, criei meus filhos, trabalhei muito. Trabalhei em 2 serviços no mesmo dia. Na época, meus filhos eram novos, pequena Sergínia, o Júnior já era um pouquinho maior. Eu trabalhei em 2 serviços no mesmo dia, logo que Jesus me tirou daquela vida que eu tinha tudo. A renúncia foi assim, puf! Deus cortou na hora tudo e falou, agora é eu que vou te sustentar, Lisete. Eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. E eu digo para vocês, o meu nome outrora passou a ser da mulher perigosa. Infelizmente. Porque realmente eu fazia muita coisa errada e eu nunca escondi. Eu nunca me escondi debaixo de um pano e dizia, olha, eu nunca errei. Nunca. A minha vida era aberta. Se eu fazia algo errado, não me escondia de ninguém não, porque eu sabia que aquele lá eu não estava escondendo. Então, já estou nessa vida, então agora vou fazer tudo, porque eu sei que é assim, ou você é ou você não é. E naquele tempo, realmente, eu tinha uma vida bem errada. Bem errada. Com muita condição financeira. Um carro zero, casa bonita, móveis do top, da hora. Sapato, como eu já disse, só de boutique. Mas quando Jesus me chamou, foi atrás de mim, lá, no bairro Santa Rita de Cássia, onde tinha um lago, na beira da estrada, no Santa Rita. Ali, há 41 anos atrás, fará dia 21 agora, de julho. Jesus falou comigo na beira daquele rio. E até sábado eu estava fazendo coisa errada. No domingo eu fui para o batismo, só sei que Jesus que me levou, que eu não era de ir. Eu não estava afim eu não estava mais ligada nas coisas espirituais. Eu tinha me desligado. Embora sentia muita saudade. Tinha dia que chorava muito de madrugada, quando chegava da noite, fazendo coisa errada. Eu chegava 2, 2h30, 3 horas da manhã, eu chorava muito. Porque eu sabia que se Jesus voltasse, eu ia ficar. E naquele dia do batismo, eu fui porque o Espírito Santo me levou. Tenho certeza disso. E ali Deus falou comigo que era para me descer as águas do batismo. Lisete, desce as águas do batismo. Larga de tudo. E o pão não vai faltar na tua mesa.
Eu fui falar com o pastor Gentil, meu querido pastor José Gentil de Campos, já com 90 anos de idade hoje, mas vivo, lúcido. E eu fui falar com ele na época. Ele disse, eu vou orar, irmã Lisete. Daqui a pouco ele mandou me chamar. Deus falou com ele. Depois ele conversou comigo. Deus falou comigo, irmã Lisete. Batiza ela sim, eu tenho uma grande obra na vida dela. E através da vida dela. O pastor Gentil falou, pode se batizar. Eu fui falar com ele primeiro. Mas o Espírito Santo estava ali, fazia eu tremer. Meu corpo tremia. O Espírito Santo estava ali tocando em mim. Era o último dia no mundo. Ore, canta lá, mastura e me cai. Aleluia, lamaz, aleluia, Deus vivo. Deus que me salvou do inferno. Aleluia, Jesus. Aleluia. E a partir dali, 41 anos vai fazer já. Deus não me deixou ter regalia de dinheiro. Mas pergunto se algum dia eu dormi com fome. Nunca. Pergunto se algum dia eu atrasei meu aluguel, mesmo não tendo salário. Teve uma época que eu não tinha salário, porque Deus me colocou na obra realmente para fazer missões. Eu cheguei a ter carro e nunca me faltou nada para cuidar do carro, para colocar combustível no carro. E eu morava até em um sítio onde tinha umas 30 pessoas que moravam naquele sítio. E eu me lembro que vinham emprestar gasolina de mim. E eu não tinha salário. Mas nunca me faltou combustível, nunca me faltou dinheiro para consertar alguma coisa que se estragasse no carro. Comprar pneu novo, nunca me faltou. Era Deus suprindo a minha vida e é o Deus que supre até o dia de hoje. Por isso que Deus mandou eu pregar esta palavra. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Aquele tempo eu não tinha um bom nome. Lisete, embora outrora, antes de eu cair para o mundo, eu era uma pessoa excelente. Eu fui muito bem criada pelos meus pais. Eu era mulher de igreja. Só que pela traição do meu esposo, hoje já em memória, Joel de Campos Vieira, na época ele me traiu. E eu fiquei sem saber o que fazia. Eu perdi o chão. Ainda fiquei 1 ano e 2 meses sem fazer nada errado. Depois... eu só tinha 26 anos de idade. Falei, Deus, não aguento mais. A traição me acabou comigo. E aí sim que eu olhei para outra pessoa. E aí sim que o inimigo me empurrou para o mundo. Mas Deus sempre cuidou de mim. Não concordando com o pecado que eu estava fazendo. Mas eu era uma escolhida dele. E ele cuidou. Aquele que é escolhido de Deus, ele cuida. Mesmo na hora da morte, ele não deixa morrer. Porque eu era para ter morrido por várias coisas que eu fiz. Por várias loucuras que eu fiz no mundo. Várias situações que me aconteceram, já era para me ter morrido. Mas Deus não deixou eu morrer. Porque como ele disse lá na beira do rio, do lago Santa Rita de Cássia, Lisete, desce as águas do batismo, larga de tudo, e o pão não vai faltar na tua mesa. Deus estava querendo dizer, eu tenho uma obra contigo. E todos esses 41 anos, Deus nunca mais deixou eu ter fartura de dinheiro, sabe? Eu tô com 10 mil guardado, eu tô com... Só no Pix eu tenho uns 1.500 lá pra mim gastar à vontade. Nunca! Mas nunca me faltou. Quando vai começar a chegar ali, Deus envia alguém. Chega um Pix. Nossa, fulano mandou pra mim. Ou vou eu entrar lá agradecer aquela pessoa. Ou vem até minha casa, aí Deus mandou eu fazer isto. Deus mandou eu dar isso. Isto é provisão do céu. Eu vivo isso há 41 anos. E Deus nunca deixou eu reclamar disso. Por quê? Porque eu tinha muito dinheiro. Tinha sim. Mas o meu nome era ruim. Meu nome era sujo. Meu nome era um nome que não tinha... nada que me respaldasse com uma vida legal perante Deus. Tudo que eu fazia era errado. Então eu não tinha um bom nome, eu não tinha uma boa fama, né? Era uma fama de mulher que... Cuidado com a irmã Lisete, cuidado com a irmã Lisete. Quer dizer, aquele tempo não era irmã Lisete. Cuidado com ela, né? Então as pessoas nessa hora, as mulheres, né? Principalmente, elas
tem muito medo nessa hora de mulher que é promíscua, mulher que está vivendo uma vida irregular, né? Sem ter, assim, uma vida correta. E eu não acho ruim não, porque é verdade. Quando o homem está numa vida assim, ela não pensa com quem ela vai ter os seus encontros, as suas conversas, os seus... Não, quando está no mundo a gente fica cego. Fica cego. Então eu via isso nas pessoas, né? Chegava a Lisete em algum lugar, meu Deus. Mas hoje não tenho tanto dinheiro, tenho para me viver sem faltar nada. Sem faltar nada. Um sapato eu desejo, falo com Deus, Ele me dá. Uma roupa eu desejo, converso com Deus, Ele me dá. Ele manda dinheiro ou manda roupa já para mim. Sapato eu descrevo, Ele manda o sapato como eu descrevi. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que tira nós da lama do pecado e nos coloca sentados com reis. Aleluia, andai, decova, lamanai. Aleluia, meu Deus. Então é isso. Este é o Deus que eu sirvo. Este é o Deus que você serve. Este é o Deus que quer abençoar a tua vida. Não reclame. Tudo é para o nosso bem. 41 anos vivendo ali, realmente provada. Mas eu nunca reclamei, e isso me traz uma bênção tremenda. Porque é melhor para mim ter um bom nome, como diz aqui, Provérbios 22, do que muitas riquezas. Ainda mais da minha riqueza, que era ilícita, né? E o ser estimado é melhor do que a prata e ouro. Hoje eu sou estimada, gente. Hoje a minha família, que outrora, né, ficaram tudo assim, medrosa comigo. Hoje a minha família me respeita, a minha família me ama, né? E também, né, as minhas filhas, o meu filho Júnior, que já também dorme no Senhor, fui um exemplo para meu filho, até Deus converter ele. Depois de 10 meses de conversão que Deus fez no meu filho Júnior, Deus levou ele também para a eternidade. E Deus falou comigo lá em Isaías 47, 57, se não me engano, o justo perece sem que ninguém perceba que o justo foi recolhido antes que venha o mal. É isso que Deus fez para o meu filho. Deus converteu ele em 10 meses, e em 10 meses ele permitiu um acidente de avião, onde meu filho estava ali dentro, e o avião acabou caindo, e o piloto e meu filho, que estavam no avião, os dois faleceram. Mas hoje eu tenho minhas filhas. O Júnior já viu a diferença da mãe dele. O Júnior pôde ver, para a glória de Deus. Tanto que Deus converteu ele, né? E as minhas 2 filhas ainda vê isso em mim. Uma mãe de respeito. Uma mãe que tem um nome. Uma mãe que as pessoas amam. Uma mãe que que tem caráter. Então minhas filhas, elas me amam. Eu sei que elas olham para mim como um exemplo, né? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Onde abundou o pecado, superabundou agora a graça na minha vida. Eu era uma pessoa abundante de pecado. Uma pessoa que pecava horrivelmente. Não pensava 2 vezes para fazer coisa errada. Porque daí cair no mundo, cair mesmo. É como eu disse. E a palavra de Deus fala, quem tá sujo, suje-se mais. Quem tá limpo, limpe-se mais. Então naquele tempo eu fui só afundando. Só fazendo coisa errada. O que dava na cabeça, eu fazia. Loucura. Depois que Jesus me chamou 21 de julho para cá, vai fazer 41 anos agora, dia 21 de julho, aí o Senhor foi me trabalhando, o Senhor foi me modelando, o Senhor pegou o vaso quebrado e começou a modelar de novo. E estou aqui sendo modelada ainda, né? Mas hoje, embora eu tenha pouco materialmente, mas eu tenho um nome. E outrora eu tinha muito, mas não tinha um nome bom. De exemplo, não.
de caráter, de fidelidade, não. Eu podia ser uma boa pessoa, eu nunca fui mentirosa. Eu odeio mentira. Eu odeio trapaceamento, eu odeio. Mas eu fui promíscua, daí já é outra coisa. O inimigo pegou na fraqueza, né? Então, meus amados, cada um tem um lado fraco. E é ali que o inimigo vai trabalhar. E se você não vigiar, você cai. Aonde você talvez já caiu uma vez, porque é seu ponto fraco, o inimigo vai vir ali bater na porta de novo. Então tem que se revestir. Nós temos que nos revestir do poder de Deus, da unção de Deus, da virtude, da armadura de Deus e sobretudo o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então eu vejo que hoje, para a glória de Deus, né, eu estou vivendo este versículo aqui de Provérbios 22:1. Vale mais ter um bom nome, o que Deus me deu hoje, um bom nome, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Eu tinha um monte de prata e ouro, à vontade, mas as pessoas, a maioria, elas me viam como uma pessoa perigosa, moralmente falando. Né? Eu nunca usei droga, não, mas fumei. Fumei, roupas sem pudor, mesada de bebida, lugares promíscuos, que nem é bom falar. Tudo isso eu frequentei. E tanta coisa errada. Mas hoje, para a glória de Deus, as pessoas me estimam. E é por isso que aqui está falando. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Eu tinha prata e ouro, mas eu não era tão estimada quanto eu sou hoje. Eu tinha prata e ouro, mas o meu nome não era um nome de pessoa correta. Digo moralmente. Porque sempre Deus me ajudou em outras áreas a ser muito honesta, muito sincera. Eu louvo a Deus pela obra que Deus fez em mim. Né? Então nesta noite é isso que o Senhor queria que eu falasse. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, eu te agradeço porque o Senhor fez uma obra grande em mim, Senhor. E esta obra para mim é inesquecível, Pai. E cada vez que eu falo nesta obra, eu sei que muitas pessoas se rendem aos teus pés. Quando eu falo nesse testemunho, Senhor Deus, muitas pessoas descem na tua presença porque percebem, Pai, o quanto o inimigo é astuto, Pai. Oh, Jesus, cobre-me com o teu sangue, minha casa, minha família. Cobre com o teu sangue os teus filhos que estão nesta live. Os que ainda vão entrar nesta live, Pai. Cobre-nos com o teu sangue e repreende todo o mal em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, queridos. É desta forma que o Senhor faz, né? Já, deixa eu ver aqui, já é 9:50, quase uma hora de live. Eu vou encerrar esta live. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite de vitória, de revelações dos céus, né? E um amanhecer lindo, se o Senhor nos permitir amanhecer o dia de amanhã. Amo todos que entrou aqui, não vou citar nomes agora, mas depois eu leio lá, tá? Glória a Deus. Se você quer oração, pode fazer pedido que eu estarei apresentando, tá? Se você tem testemunho, pode contar aqui também. E eu continuo apresentando vocês na minha oração. Todos os inscritos no meu canal no YouTube, eu apresento a Deus em oração. E os que me pedem oração, aos que eu prometo que vou orar também, eu apresento a Deus num pedido especial. Tá bom, amados? Vou me despedir de todos. Todos para mim são importantíssimos na minha live. Me traz muita alegria por saber que eu estou sendo usada por Deus para abençoar todos vocês. Todos vocês, tá bom? E não esqueça de apresentar a irmã Lisete também, tá? Porque eu também preciso das vossas orações. Tá bom? Um beijo grande no coração. E fiquem todos com Deus. Shalom.